Olá pessoal, meu nome é Raquel da Cruz Lima, eu sou advogada e sou também pesquisadora em Direitos Humanos e fui responsável pela coordenação da pesquisa chamada Mulheres Sem Prisão. Por conta disso, nosso assunto dessa palestra vai ser o encarceramento feminino. A ideia desse bate-papo é começar explicando um pouco do porquê desse tema, por que ele é importante. Então a gente vai começar com um breve panorama geral sobre esse assunto do encarceramento feminino. Em seguida, eu vou explorar a principal ideia dessa nossa conversa, que é que o encarceramento feminino é um tipo de discriminação de gênero que opera em 3 dimensões. E a gente vai explorando cada uma das dimensões que traduzem o porquê dessa ideia do encarceramento ser uma discriminação de gênero. E no final, para concluir, a gente vai explorar então de que maneira os operadores do direito podem, nas suas atividades, terem em mente esse sentido do encarceramento feminino como discriminação de gênero e atuarem para mitigar ou reverter esse caráter de violação de direitos humanos. Começando então com a importância de se falar desse tema, eu quero trazer uma ideia geral de que o encarceramento feminino é um tema urgente em todo o mundo. Ele é muito importante no Brasil, mas ele é uma realidade que afeta os mais diversos países. Hoje, a gente tem mais de 700 mil mulheres e meninas encarceradas em todo o mundo. E nesse número, os países mais responsáveis por tantas mulheres e meninas presas são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, como é no ranking geral do encarceramento, com mais de 200 mil mulheres e meninas presas. Em seguida, nós temos a China, com mais de 107 mil mulheres e meninas presas, mas que é um número um pouco impreciso, porque na China não existe uma transparência muito clara do número de pessoas que estão encarceradas, seguida por Rússia e, em quarto lugar, o Brasil, com mais de 42 mil pessoas presas, né, mulheres e meninas. Quando eu trago esses números, eu não quero me apegar à especificidade de cada número, se é 42 mil, 42.300, porque a produção de informação no Brasil sobre encarceramento de forma geral é extremamente problemática. Os dados mais recentes que a gente possui sobre encarceramento de pessoas e de mulheres são de 2016, então que mostra uma defasagem importante, né, desse contexto que a gente está em 2018 para os números mais recentes que a gente tem. E além disso, além da defasagem dos números, falta muita informação em relação a diversos aspectos e até mesmo em relação ao número de pessoas. Então, se eu disse que a gente tem mais de 42 mil mulheres presas, esse mais de 42 não é um simples arredondamento. É porque parte da realidade do encarceramento feminino é de invisibilidade. O número de mulheres que são detidas em carceragens, ou seja, que são mulheres presas provisoriamente, muitos estados sequer informam para o órgão responsável, no Ministério da Justiça, por manter essa contabilidade. Então, só esse primeiro elemento sobre o nosso panorama geral, que é qual é o tamanho dessa realidade, já aponta para um primeiro problema, que é da falta de informação sistêmica. De todo modo, a gente consegue, mesmo com essas lacunas de informação, verificar que o encarceramento feminino é um problema com muita urgência, porque ele cresce explosivamente em todo o mundo. Isso quer dizer o quê? Que cada vez mais mulheres estão sendo presas, e isso não como uma decorrência natural do crescimento demográfico, mas estão sendo presas porque a gente está aumentando a quantidade de pessoas presas até mesmo por 100 mil habitantes. E, de novo, esse não é um fenômeno só do Brasil. Então, eu trouxe aqui alguns lugares de diferentes lugares do globo que destacam um pouco essa realidade. Os exemplos que eu trouxe são, primeiro, de El Salvador, em que desde 2000 o crescimento foi de mais de 10 vezes o número de mulheres presas. Outro exemplo que a gente tem é a Indonésia, que desde 2000 houve um crescimento de mais de 6 vezes o número de mulheres presas. A Guatemala, que cresceu mais de 5 vezes desde 2001 o número de mulheres presas. E aí o Brasil, que tem uma taxa estrondosa de crescimento de mulheres presas, sendo que de 2000 a 2016, a taxa de crescimento do número de mulheres foi da ordem de 455%. É um número muito grande. E é provável que muitos de vocês saibam que toda a nossa população encarcerada está crescendo, tanto a feminina quanto a masculina. Mas, de novo, o destaque do encarceramento feminino está no fato de ser um ritmo mais acentuado do que o crescimento do encarceramento masculino. Então, nos anos 2000, a representação feminina na população presa total era de cerca de 3%, 3,2%.
Depois, em 2014, já chegou a quase 7%, o que mostra, então, só que não é um mero fenômeno geral de crescimento do encarceramento, mas que o encarceramento de mulheres tem um ritmo mais acelerado. E quem são essas mulheres que estão sendo presas? Em toda a América Latina, então, também no Brasil, o perfil é extremamente semelhante dessas mulheres que são presas. A maior parte delas é de mulheres que não têm antecedentes criminais, elas são processadas por crimes não violentos, e aí as características sociais mais marcantes são de mulheres chefes de família, geralmente de lares monoparentais, que significa que elas são as únicas responsáveis por esses filhos, ou seja, filhos também, né? Mulheres mães, que são responsáveis pelo sustento, e além disso elas têm baixo grau ou nenhum de educação formal. É importante também destacar que muitas dessas mulheres estão em prisão provisória. Hoje, em relação à população geral, as mulheres sofrem mais com encarceramento provisório do que os homens. O dado mais recente que a gente possui indica que das mulheres presas, 45% está em prisão provisória. E lembrando daquele dado que eu acabei de comentar, que falta informação sobre quantas mulheres estão nas carceragens, sugere-se que esse número deveria ser ainda mais acentuado se a gente tivesse um registro preciso de quantas são as mulheres presas. Bom, com esse panorama, eu espero que eu tenha convencido vocês de que falar sobre encarceramento feminino é muito importante, porque é uma realidade que se impõe. Então, ele não para de crescer, ele cresce de forma cada vez mais acelerada. Mas a gente tem que encarar esse encarceramento, e essa é a minha proposta na nossa aula de hoje, como uma situação que visibiliza de forma geral a discriminação de gênero que opera sobre mulheres. Então não se trata simplesmente de uma faceta do encarceramento, mas uma maneira como se pode olhar. Mas ao invés então da gente colocar o foco direto só no encarceramento, meu convite para vocês é pensarem como ele visibiliza a discriminação de gênero que as mulheres estão sujeitas, de forma geral, mas de uma forma ainda mais dramática nesse caso das mulheres que são presas. E tem 3 dimensões que explicitam o como o encarceramento feminino é uma discriminação de gênero. São as seguintes. A primeira dimensão é em relação ao próprio momento em que as mulheres são presas. A seletividade penal em operação já evidencia a discriminação de gênero. As mulheres que são presas são justamente aquelas que sofrem mais com as múltiplas camadas discriminatórias que as mulheres vivenciam ao longo de suas vidas. Isso na seletividade, no momento que elas são presas, mas também na formulação das normas penais. A segunda dimensão que eu quero explorar é a forma como as mulheres estão sujeitas a procedimentos e decisões desproporcionais e discriminatórios. Então, a dinâmica de funcionamento da justiça criminal discrimina mulheres. Quando mulheres são presas, elas passam por procedimentos e resultados dos processos judiciais específicos relacionados ao gênero delas. E essa é a segunda evidência dessa discriminação de gênero. E, por fim, a terceira dimensão em que a discriminação de gênero fica evidente está relacionada à situação da própria prisão, do próprio encarceramento, né? São as formas específicas de gênero, de violência, que são vivenciadas dentro do cárcere, né? O cárcere brasileiro é violador de direitos de forma geral, isso já foi objeto de discussão da ONU, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mas existem formas de violência a qual apenas as mulheres estão sujeitas. E é sobre isso que essa terceira dimensão quer tratar. Então, o primeiro fator que eu vou expor para vocês, né? Como a discriminação de gênero que opera fora do mundo da prisão também se manifesta no próprio encarceramento das mulheres. E para exemplificar isso, eu trouxe alguns dados dessa pesquisa que eu coordenei, chamada Mulheres Sem Prisão, que analisou dados dos documentos processuais disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, então com auto de prisão em flagrante, o pedido de habeas corpus, decisão interlocutória, até a denúncia do Ministério Público. E a partir das informações dessas peças processuais, a gente chegou a algumas informações sobre o perfil das mulheres que são presas, sobre o perfil das mulheres sujeitas à prisão provisória em São Paulo. Esses dados dizem respeito a mulheres que foram presas no segundo semestre de 2014, o que é interessante até porque dialoga com boa parte dos dados que são mais visibilizados sobre o encarceramento feminino. Eu comentei que o mais recente é de 2016, mas ele saiu há muito pouco tempo, e o dado que mais se discutiu, mais se produziram análises,